Quero meditar com você em Lucas capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas era um gentil, ou seja, ele não era judeu. Era um escritor que passou a fazer parte da igreja de Jesus. E dentre as suas habilidades, além de médico, como Paulo apresenta, nós temos também essa habilidade da escrita. Não eram todas as pessoas, né, pastor, que tinham essa habilidade de comunicar por meio da escrita as suas ideias, os seus pensamentos. Era uma época em que havia grupos específicos que realizavam essa atividade. E Lucas, a semelhança de Marcos, a semelhança de Mateus, e a semelhança de João, né, ou quem escreve ali, em nome de João, essas pessoas, elas traziam a sua percepção, a sua visão, dentro das palavras de Jesus, da vida de Jesus para nós. É interessante que quando vamos contar uma história, nós contamos não somente o fato em si, mas contamos também com o nosso olhar, né? Com a nossa percepção, com a nossa maneira de visualizar aquela história. Então, até por conta disso, nós podemos perceber algumas diferenças de tratamento daquele que está falando, né? E Lucas é interessante porque ele, na condição de gentil, na condição de não judeu, mas na condição de membro da Igreja de Cristo, ele vai dando um tratamento muito interessante às experiências que ele aborda no seu Evangelho. Se você ler todo o capítulo, você vai ver ele destacando um episódio da vida de Jesus. E é um momento em que Jesus fala sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E nessa abordagem, nessa maneira de tratar o que Jesus estava falando, ele enfatiza uma parábola, a parábola de uma viúva, de uma mulher que não tinha meios de lidar com uma situação que lhe era contrária. Depois ele faz uma alusão à experiência do fariseu e do publicano, mostrando que o publicano, aquele que era tratado com desprezo na sociedade do seu tempo por conta das suas práticas consideradas erradas, mas ele mostra que até o publicano, aquele que era considerado indigno de entrar dentro de um templo, obteve a bondade de Deus. Ele destaca as crianças. E ele mostra tanto o fariseu quanto o jovem rico como pessoas que traziam comportamentos duvidáveis. Então, gente, ler Lucas é uma experiência interessante porque ele necessariamente não vai reforçar aquilo que as pessoas entendiam como o ideal, o mais certo, a maneira adequada de viver naquele tempo, que concentrava e convergia na vida do fariseu, convergia na vida de um jovem rico, pudico, todo cheio de leis, todo organizado em sua vida a partir da ética, da moral do seu tempo, né? Pessoas que eram visíveis, pessoas que eram tidas como um ideal de vida. Nesse texto aqui, Lucas mostra que até eles têm grandes problemas.
E mostra que aqueles que são considerados problemas, a viúva, as crianças que não sabem tanto, e mesmo um publicano, que era considerado um homem digno para entrar no templo, até essas pessoas podiam ser exemplos na relação com Deus. E pensando que Lucas nos chama a ler essas histórias, a ler essas parábolas, a ler sobre a nossa maneira de conviver, de caminhar com Deus, eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, incentivar você a aquilo que a palavra de Deus nos incentiva aqui no verso 1. Né? Aqui no capítulo 18, verso 1, ele diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Sobre a necessidade, termo mais próximo, uma necessidade, quase uma obrigatoriedade de falar com Deus sempre e nunca desanimar, nunca se cansar, porque existem, sem dúvida alguma, situações que podem nos levar a desanimar, a cansar, mas ele faz um destaque aqui de Jesus conversando com os seus seguidores e dizendo para eles: vocês precisam orar sempre, vocês precisam buscar a Deus sempre e nunca desanimar. Sabe, irmãos, a vida de oração é muito incentivada pela vida cristã. Nós aqui não somente oramos, como nós incentivamos você a orar. Incentivamos, encorajamos, porque esse é um tema recheado, presente, planificado em toda a Bíblia. Em todo tempo você vê Deus buscando o homem buscando a Deus, Deus falando com o homem falando com Deus. A oração faz parte desse mecanismo todo de comunhão, de comunicação com Deus, de vida com Deus. De vida com Deus. Dificilmente a gente consegue desenvolver uma vida de intimidade com outra pessoa sem que nela haja comunicação, sem que nela haja expressão de sentimentos, de pensamentos. Dificilmente a gente consegue desenvolver intimidade, conhecimento mútuo entre as pessoas, sem conversar com elas. E a gente pode conversar sobre coisas supérfluas, a gente pode conversar sobre coisas que não tem nada a ver com a gente. E mesmo assim a gente pode conhecer muito da outra pessoa. Mas sem dúvida é a comunicação, é o gesto, é a ação, a reação nas palavras que nos dá a oportunidade de conhecer a outra pessoa. Dizer para ela quem nós somos, como estamos, como vivemos. E a oração ela aparece como essa experiência na vida em que nós podemos manter uma vida de comunhão com Deus, de crescer no conhecimento de Deus. A comunicação com Deus por meio da oração, por meio da fala, da abertura do coração, ela se propõe aqui como um jeito, como um mecanismo da gente desfrutar dessa experiência de comunhão com Deus. E aqui nós lemos em 2 parábolas pelo menos a ênfase que Jesus dá sobre a vida de oração. A primeira parábola, a partir do verso 2, fala de um juiz que não temia a Deus nem os homens. Ou seja, se ele fosse sentenciar em alguma causa, não era movido por uma crise de consciência, por uma preocupação com o que Deus pensava, ou mesmo porque ele temia alguém, ou porque ele respeitava demasiadamente alguém, essa pessoa infligia sobre ele um temor, uma preocupação. Nada disso, nada disso. Existia um juiz assim, e existia uma viúva que não dispunha de recursos para pressionar ninguém, ela não dispunha de recursos para trazer o olhar de um juiz sobre a sua causa, né? E Jesus apresenta essas duas pessoas entrando em contato. A viúva procurando esse juiz, vai falar para ele: julga a minha causa contra o meu adversário. Jesus diz assim: olha, aquele juiz por algum tempo não quis responder aquela viúva.
mas depois de certo tempo, não querendo ser incomodado por ela, importunado por ela, ele resolve atender. E Jesus conclui essa parábola dizendo: veja, se um juiz que não teme a Deus, um juiz que não respeita homem algum, é capaz de responder por não querer ser importunado o que o outro pede a ele, clama a ele, quanto mais o Pai Celestial. E o verso 7 apresenta Deus como esse juiz, esse Deus que fará justiça àqueles que lhe buscam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. E ele faz uma pergunta no final: será que quando vier o Filho do Homem achará porventura fé na terra? Essa é a primeira parábola. É uma parábola que incentiva a perseverança, é uma parábola que incentiva a busca a Deus, sabendo que ele tem um coração muito diferente daquele juiz. A outra parábola é do fariseu e do publicano. O fariseu, aí a partir do verso 9, é um homem que trazia consigo todos os traços de um religioso que atendia os critérios da religião do seu tempo. E diz o texto que tanto o fariseu como o publicano era um fiscal que cobrava os impostos para o opressor, para Roma, e parte desses impostos era para ele, ou seja, ele cobrava Roma, ele cobrava o imposto que Roma pressionava, colocava, impunha, os impostos, os tributos que Roma impunha sobre os judeus. Mas esse publicano, além de fazer esse servicinho ruim, ele aumentava um pouco aquela quantia para poder trazer dinheiro para ele também. E é esse homem aqui, é esse homem odiado por muitos, que sobe juntamente com o fariseu para orar. E diz essa parábola que os dois se colocam diante de Deus. O verso 11 fala que o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ou seja, aquele fariseu, ele fazia uma distinção clara entre ele e aquele outro que vinha orar, porque ele, a partir do verso 12, vai mostrar os atributos que ele trazia diante de Deus como traços merecedores de uma ação divina. E a mesma parábola vai falar que o publicano, estando em pé, longe, nem ousava ainda se levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício para mim, pecador. E nessa parábola Jesus diz: olha, quem desceu atendido para sua casa foi o publicano. O fariseu, que se orgulhou diante de Deus por conta dos seus muitos atos religiosos, esse aí não desceu não, atendido não. Sabe, irmãos, essas parábolas, e na sequência, outras experiências que Lucas vai registrando para nós, vai falando desse incentivo de Jesus à comunhão com Deus, vai falando desse incentivo de Jesus contínuo a que nós mantenhamos uma relação direta e íntima com Deus, mas vai soltando também alguns cuidados, algumas condições, por assim dizer, que precisam estar presentes em nossa vida, ou que nós precisamos nos atentar para essa vida de oração. E eu chamo a sua atenção aqui para 3 nessa manhã, para você meditar comigo. Porque eu quero incentivar você a orar, quero incentivar você a manter sua vida em comunhão com Deus. Eu quero incentivar você a buscar a presença de Deus, como Lucas aqui registra essa fala de Jesus. E você vai observar, irmão,
irmã, que Jesus, incentivando esses discípulos a orar, esses seguidores a orar, ele fala assim, olha, tomem cuidado, sejam honestos. Sejam honestos. Sejam honestos. Eu vou te falar por quê, meu irmão, minha irmã. Aqui diz o texto, no capítulo 18, no verso 3, que havia naquela cidade, em que havia também um juiz muito duro, muito indiferente, uma viúva, e que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Julga a minha causa contra o meu adversário. Essa viúva tinha uma causa muito específica, muito objetiva. E era dela. E era dela. A gente observa também na parábola do fariseu e do publicano, o publicano, estando em pé, não ousando levantar os olhos aos céus, batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Sabe o que eu vejo, meu irmão, minha irmã, nesses dois textos? Nessa viúva que busca um juiz por uma causa contra o seu adversário, e nesse publicano que fala para Deus assim, olha, sê propício a mim, que eu sou pecador. Eu vejo pessoas que vão, no caso da viúva, a um juiz, e desse publicando a Deus, pessoas que não dão voltas quanto àquilo que as está incomodando. A viúva e o publicano, eles chegam a Deus com algo muito concreto, muito objetivo, muito real. E essas causas, e essas razões que nos precipitam a buscar a Deus, elas têm a ver com a nossa história de vida. Tem a ver com o nosso momento atual. Tem a ver com a nossa condição, com a realidade da nossa existência. Eu acho interessante isso ser destacado, irmãos, porque a oração, por vezes, ela pode aparecer para nós como um mecanismo habitual de uma vida religiosa. Por vezes a oração aparece como uma mecânica, como um mecanismo, como uma prática, como uma liturgia, como uma disciplina que a gente exercita porque tem que exercitar. Não, eu oro porque tenho que orar, porque a Bíblia diz que eu tenho que orar, a Bíblia me manda orar, a Bíblia me manda buscar, então eu vou buscar porque eu tenho que buscar, eu vou orar porque eu tenho que orar. E Jesus, Ele vai deixando claro que a busca a Deus, ela precisa partir de razões muito concretas, muito nossas, muito próprias, muito pessoais, muito reais. Sabe, irmãos, não raras vezes a gente pode se pegar buscando a Deus, falando com Deus, habitualmente, constantemente, a partir de razões e situações da vida que não trazem mais tanto sentido para nós e que se apresentam tão somente para a gente poder ter aquele momento de oração e dizer, eu orei. Eu falei com Deus, estou orando, orei 1 hora, orei 2 horas, passei 3 horas orando, como esse publicano falou do jejum, 2 vezes por semana, dou dízimo, sem orar como ninguém. E Jesus lá em Mateus, no capítulo 24 e 25, fala que eles oravam até em pé, mostrando para as pessoas como eles oravam bem. Sabe, irmãos, se você quer orar, quer falar com Deus, seja honesto. Seja honesto com Ele. Ser falada, expressada, dita
Às vezes é uma causa que você não tem nem como contar para quem está do seu lado, porque para aquela pessoa, aquilo não é uma causa. Não é uma causa legítima. Não é uma causa que você deva levar a Deus. Eu conheço pessoas que falam assim para mim: rapaz, você fica orando por tudo a Deus, você vai encher a paciência de Deus, você vai atolar Deus lá de preocupações, Deus tem muito o que fazer. É a observação dele sobre mim. Tem pessoas que falam assim: mas nós não devemos orar por isso, ou por aquilo outro. Porque elas querem, inclusive, arbitrar sobre as nossas causas. Mas se é uma causa para você, se é uma realidade que te incomoda, se é uma realidade que te perturba, se é uma realidade que você atravessa, que você vive, que te incendeia de dor, ela precisa ser conversada com esse justo juiz. Sabe? Eu conversando com as pessoas no dia a dia, eu vejo as pessoas evitando as suas verdadeiras causas. Elas vão procurando outras causas, as causas dos outros, importante também, mas elas vão deixando de si. Vão se afastando daquilo que está impedindo que elas continuem a caminhar na vida. Por várias razões. E eu vejo que tanto o publicano, tanto quanto essa viúva, eles foram honestos. A viúva tinha um problema real, ela tinha um adversário que a lesionou e ela precisava que alguém mais forte do que ela, mais forte do que ele, exercesse justiça. O publicano estava atolado em culpa. Não adiantava ele chegar lá e tentar começar as práticas do fariseu, que não ia resolver o seu problema. E é isso. Isso são dois tipos de causas, mas temos outras. Qual é a sua causa? Você precisa falar com ela, sobre ela com Deus. Você precisa conversar com ela, sobre ela com Deus. Às vezes nos afastamos, desistimos das lesões, desistimos dos prejuízos, das dores, vamos carregando dores, vamos carregando os prejuízos que contabilizamos na vida com pessoas, financeiros, de outras ordens, emocionais, e vamos guardando aquilo ali, mas aquelas dores, aqueles prejuízos clamam dentro da gente, e a gente manda-os calarem-se. E isso às vezes até com uma proposta de humildade ou de santidade. Qual é a sua causa? O que dói em você? O que traz prejuízo dentro de você? Você se sente culpado como esse publicano? Ainda que você lê aqui ou ali que o que você faz está certo, mas para você isso está errado. Para você, quando você chega diante de Deus, você nem consegue olhar para Ele, porque aquilo que você faz não está certo. Fala com Ele. Seja honesto. Nós precisamos ser honestos com as pessoas, nós precisamos ser honestos conosco, mas nós precisamos, sobretudo, ser honestos com Deus. E Jesus fala: você precisa ser honesto com Deus. Você precisa ser honesto com Deus. Outra condição que a gente precisa pontuar é a fé. A fé posta em Deus. A fé colocada no justo juiz. A fé colocada no Deus propício. E é importante a gente lembrar que essa é uma condição essencial na vida de oração, porque ela se confunde com a fé que a gente vai depositando na própria oração. Ou vai depositando na nossa própria causa. Sabe?
Por vezes a gente vai acreditando que a nossa causa é legítima. E porque a nossa causa é legítima, então nós vamos ter certeza que Deus vai responder. Ou a gente dá uma olhada no nosso histórico espiritual, nosso histórico cristão, e verifica lá que a gente conseguiu realizar um monte de atividades que nesse publicano tenho sido dizimista, puxa, tenho já 30, 40, 20 anos de cristão, olha, eu acho que eu estou no crédito com Deus. Eu tenho orado essa semana toda, tenho, orado 3 vezes por dia, 4 vezes por dia. Isso aí, olha, o meu score aí de oração espiritual está lá em cima. Eu acho que para Deus me liberar essa bênção está ali. Conversa. Não funciona assim, né? Não funciona. A fé que Jesus coloca aqui não é a fé que a gente deposita na gente, a fé que a gente deposita na nossa disciplina espiritual, a fé que a gente deposita na causa que a gente tem, se é legítima, se não é legítima. Não. Essa fé ela precisa ser colocada em Deus. Em Deus. Em Deus. Jesus fala no verso 7 do capítulo 18, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, porque Ele é justo. Justo. A minha fé precisa ser colocada em Deus, não em mim. A minha fé precisa ser colocada nesse Deus que o publicano viu como propício, como misericordioso, como aquele que se compadece. Jesus nos chama a atenção a quando orarmos, colocarmos a nossa fé, não naquilo que está à nossa volta, mas no próprio Deus. Não é para que eu coloque no meu mecanismo de oração, no meu jeito de orar, não é tão somente no meu histórico de fé, no meu histórico de presença ao templo. Não. Na minha condição espiritual, de maneira alguma. Eu preciso me voltar para Deus. E Deus, Ele se apresenta, como nós cantamos nessa manhã, como um Deus santo, como um Deus justo, como um Deus digno, como um Deus misericordioso, como um Deus diferente de mim e de você. Um Deus que faz justiça diferente de mim e de você. E é para Ele que eu devo me voltar. Interessante, irmãos, que Jesus vai nos dando outros cuidados quanto a essa vida de oração, para que a gente não escorregue no orgulho, para que a gente não escorregue na falta de fé, mostrando, olha, você vai ter como exercer a fé. E é assim, é na perseverança mesmo. Mas uma terceira condição que Jesus apresenta nesses textos, no capítulo 18, é o cuidado com as motivações pessoais que nos empurram à vida de oração. A gente vai observar em alguns textos aqui, irmãos, que existem aqueles que desejam o projeto de Deus para a sua vida. Existem aqueles que desejam o projeto de Deus para a sua vida. Se você observar aqui na parábola do fariseu e do publicano, o publicano vai lá para reforçar a sua distinção entre os demais homens. Oh Deus, eu te dou graças porque eu sou bom. Eu sou melhor que as pessoas que estão aqui, inclusive sou daquele coitado daquele publicano que eu nem sei o que está fazendo aqui, ó. A vida tão errada. Eu sou melhor que ele. E eu te dou graças porque eu sou melhor que ele. Eu não sei se ele disse dessa maneira, eu acredito que não. Mas foi isso que Deus ouviu. Foi isso que Deus ouviu. E Deus era chamado
para continuar fortalecendo esse projeto pessoal de distinção entre as demais pessoas. Deus era chamado para favorecer esse projeto dele, só isso. Tem um outro texto que Lucas narra aqui, a partir do verso 18, sobre um homem de posição que chega a Jesus e lhe pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mestre, eu sou bom, tenho feito coisas boas. O que mais eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que mais eu preciso fazer? Porque eu vou continuar fazendo essas coisas. E aí, irmãos, a gente observa que podemos, à semelhança desse homem, à semelhança do fariseu, chegar a Deus em oração contínua, para que Ele favoreça-nos com as suas bênçãos sobre os nossos projetos pessoais. Então há esse que deseja Deus em seus projetos de vida. Há quem deseja o projeto de Deus na vida e há aquele que deseja Deus em seus projetos de vida. E aqueles que desejam o projeto de Deus na vida? O que esse publicano foi fazer no templo? Ali não era o lugar dele. Inclusive Lucas, lá no capítulo 19, vai falar de Zaqueu. Que alguma coisa acontece no coração dele, que era um publicano também, que pelo jeito não ia ao templo, que ficou sabendo que Jesus estava passando, que vinha de longe, e ele sobe num pé de árvore ali pequeno, sicômoro é o nome, para ver Jesus de longe. Mas a decisão de ir até Jesus, de observá-lo de longe, e posteriormente ao convite de Jesus, ao alto convite de Jesus para ir para a casa de Zaqueu, Zaqueu fala assim: olha, Senhor, eu resolvo mudar de vida. Eu quero fazer aquilo que o Senhor manda fazer. Interessante que aqui o jovem rico, Jesus fala assim, no verso 22, ouvindo, disse-lhe: uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem, segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou triste, porque era riquíssimo. Ficou triste porque tudo que ele queria era que Jesus dissesse alguma coisa para ele continuar fazendo as coisas que ele queria fazer. Diferente do publicano, da persona não grata ali naquele contexto, que quando chega para falar com Jesus, Jesus fala com ele. Diz lá no verso 8 do capítulo 19, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Tão diferente. Gente que chega para Deus querendo o projeto de Deus na vida. E gente que chega para Deus querendo que Deus tão somente abençoe os seus projetos de vida. E Jesus fala assim: toma cuidado com isso. Toma cuidado com as motivações com as quais você chega diante de Deus, porque a sua vida de oração pode ser um sucesso, um fracasso total. Um fracasso total. Você vai orar de manhã, de tarde, de noite, 24 horas por dia, vai orar sem cessar e não vai mudar nada na sua vida, porque a sua motivação não é querer o projeto de Deus na sua vida, a sua motivação é querer tão somente Deus favorecendo, fortalecendo, abençoando esses projetinhos terrenos de vida que você está tentando construir e não tem nada a ver com Ele.
Tiago é mais direto, lá no capítulo 4, fala assim, olha, vocês oram e não recebem porque vocês oram mal para vocês orem só pelos seus próprios deleites. Cuidem da motivação. Jesus nos chama a buscar a Deus em oração. Jesus nos chama a buscar a Deus em comunhão. Mas Ele nos chama a sermos honestos na oração. E se formos honestos, nós podemos já de cara identificar um mundaréu de coisa que nós precisamos mudar. E não conseguimos. Se formos honestos, nós podemos falar com Deus sobre sonhos e desejos tão simples, singelos, como daquelas crianças que Jesus vai falar assim, olha, o reino de Deus é recebido pelas crianças. Por aqueles que têm um coração como de criança, que não tem medo algum em falar o que elas querem. Não tem, elas são honestas. E quem vai orar precisa usar de honestidade. Precisa colocar fé não na sua igreja, não na sua oração, não na sua denominação, não no seu líder espiritual, não no seu bispo, no seu apóstolo, no seu pastor. E ninguém tem que colocar sua fé num Deus que é propício. Mas lembre-se, com qual motivação você está orando? Para fortalecer e favorecer seus projetos de vida, onde Deus não tem autoridade para mudar nada? Ou você quer uma mudança de vida? Uma mudança real de vida, que vai produzir paz no seu coração, como produziu no coração daquele homem que desceu para casa justificado. Não desperdice seu tempo. Não desperdice seu tempo com orações desonestas, com uma vida de engano. Se você for orar, seja honesto com Deus. Deus quer mudar a sua vida. Senhor, quantas vezes me peguei sendo desonestos com o Senhor em oração? Quantas vezes me peguei a Deus falando sobre todas as coisas, tantas coisas, deixando de falar do que eu tinha de falar, deixando de confessar o que eu tinha de confessar, deixando as minhas dores de lado e querendo falar das dores dos outros. Deus, quantas vezes eu desperdicei meu tempo, ó Deus, que eu poderia usufruir contigo, porque não fui honesto comigo e com o Senhor. Mas muito obrigado a Deus, porque o Senhor me chama e chama os meus irmãos a sermos honestos, transparentes, sinceros, íntegros contigo. Obrigado, Deus, porque o Senhor é propício. O Senhor é um juiz que não desampara os seus filhos. Obrigado, Senhor. Sabe, Senhor, nós temos a oportunidade de realizar o nosso próprio reino aqui na terra, ou buscar o reino do Senhor para a nossa vida. E é nesse sentido, ó Deus, que nós queremos uma transformação real de vida. Nós queremos o Teu projeto para a nossa existência. Não, ó Deus, tão somente que o Senhor venha para abençoar os nossos projetos de vida. Queremos que assim, ó Deus, queremos que assim o Senhor vai nos ajudar a descer como aquele publicano para os nossos lares. Justificado, atendido, consciente da resposta, da solução do Senhor para a nossa história, para a nossa vida. Em Cristo Jesus. Amém.